Bom, pessoal, e você acompanha aqui no CNN Money a quantidade de empresas que seguem em processo ou que passaram já por processo de recuperação judicial. Para a gente ter uma ideia, em 2024, 4.566 negócios entraram com pedidos de RJ e em 2025 esse número também aumentou. Mas o corte nos juros pode trazer um alívio. Vamos entender um pouco mais sobre esse cenário, as perspectivas para esse ano. Eu converso agora com Fábio Allen, sócio de contencioso, mediação e arbitragem do Madrona Advogados. Bem-vindo, obrigada por conversar com a gente por aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na CNN News, Money News. Realmente é um tema muito sensível. Na verdade, a recuperação judicial é um instrumento que vem sendo cada vez mais usado no Brasil. 2025 atingiu o seu nível máximo histórico, já vinha crescendo ao longo de 23, 24 e 25, obviamente foi o maior nível da história. Na verdade, isso tudo não dá para ser avaliado de forma isolada. Tem que ser feita uma análise lá de trás, quando os juros foram talvez o nível mais baixo da história do Brasil, pós-pandemia, com a situação macroeconômica bem diferente, a situação brasileira também é importante mencionar que o Brasil estava injetando dinheiro, o governo brasileiro injetando dinheiro para conseguir recuperar as empresas e manter a operação. Então, por conta disso, os juros ficaram muito baixos e aí os empresários acabaram entendendo que seria uma grande oportunidade expandir seus negócios e, como consequência, endividaram-se de uma forma talvez um pouco a mais do que normalmente fariam. Como consequência dessa mudança no cenário internacional, cenário econômico brasileiro também, acabou tendo um aumento de juros muito forte, muito grande, num período muito curto de tempo. E aí todas essas dívidas que foram tomadas lá no passado acabaram tendo vencimento agora em 2023, 24 e principalmente 25, e as empresas tiveram que achar alguma forma de se recuperar. A reestruturação acaba sendo com o apoio do judiciário, acaba sendo uma forma mais inovadora agora no momento brasileiro da economia e do judiciário também. Então, é uma forma atual que tem sido muito usada. Então, 2025, as empresas acabaram pedindo o auxílio para o judiciário, reestruturaram suas dívidas e o volume das reestruturações passou a ser muito grande. Então, essa é a tendência não só da economia nacional, mas é uma tendência muito ativa hoje do cenário econômico brasileiro, o uso da recuperação judicial. Tem também o aumento do uso da recuperação extrajudicial, que também é uma forma muito usada atualmente. 2025 também teve um volume muito grande desse uso de recuperação, esse tipo de reestruturação e renegociação de dívida com os credores. Agora, Fábio, também queria entender se a gente consegue acreditar tudo o que está acontecendo e esse aumento tão forte, tão intenso em 2025 de recuperação judicial, se a gente pode acreditar especificamente mais a questão de taxa de juros. O principal problema seria esse ou depende do setor, depende de cada empresa? Esse é um dos principais pontos. Eu diria que talvez tenha sido o principal nos Uhum. últimos 3 anos, mas existem outras questões que envolvem também. Depende do setor e depende da forma como o empresário acaba pensando e projetando o próprio negócio. Se você avaliar o setor do agronegócio, por exemplo, que é um setor pujante da economia brasileira, mas que tiveram vários problemas no passado recente, com o endividamento também dos próprios produtores rurais. É, os setores da indústria também sofreu um pouco, o setor da indústria com a taxa de juros e também a própria setor da economia. O varejo sofreu bastante também. Eu acho que é um conjunto de fatores que acaba impactando nos negócios da empresa, especialmente nessas empresas que são tomadoras de dinheiro e é muito intensivo o custo da operação. Então, você acaba tomando bastante dívida para fazer essa operação rodar de forma mais forte e, por conta disso, em alguns momentos, em algumas situações, não é possível reestruturar
de uma forma mais rápida, você precisa do auxílio do judiciário. Mas a tendência, provavelmente, nos próximos anos aqui, com o cenário mais estabilizado da taxa de juros, realmente o futuro ser um pouco mais tranquilo e provavelmente os empresários passarem a fazer um planejamento de reestruturação de dívida, repactuação com seus fornecedores, credores, principalmente financeiros, de uma forma mais tranquila e projetando de uma forma menos litigiosa no futuro. Fábio, a gente tem conversado bastante aqui com muitas pessoas sobre esse processo de recuperações judiciais e tem muita gente que acredita que muitas vezes as recuperações judiciais são uma estratégia da empresa para tentar fazer algum esquema, para burlar algum cenário diante dessa dificuldade realmente de taxa de juros, tá? Um cenário difícil realmente como um todo para as empresas e eu queria entender se você acredita que faz sentido essa avaliação de que muitas empresas utilizam, no fim das contas, a recuperação judicial como uma estratégia, se faz sentido para você, no fim das contas, esse movimento por parte das empresas. Eu não acho que essa é a regra. Na verdade, o que nós temos visto aqui é que realmente os empresários projetaram, né, ou talvez tenham tido um pensamento que muito otimista, que as taxas de juros se manteriam num nível baixo e fizeram muitos investimentos e tem mercado também consumir teria um aumento muito grande. Então, por conta disso, eu entendo que, na verdade, foi um erro de cálculo, e junto com todo o cenário macroeconômico e da economia nacional como um todo. Não acredito que seja feito de forma deliberada e proposital e com o intuito de fraudar credores, não. Obviamente que exceções existem, mas a regra, na minha visão, não é essa, não. A regra realmente houve um problema aí realmente de cálculo dos investimentos, do tempo de maturação do pagamento das dívidas, e que isso acabou gerando aí um impacto muito grande no próprio negócio dos empresários. E os empresários têm sofrido bastante, nós temos verificado aqui no dia a dia das empresas que elas estão em dificuldade. Mas acaba gerando muita oportunidade aqui para investidores ou potenciais interessados em compra de ativos de uma forma limpa, mais barata, acaba gerando economia de uma outra forma. Então, tem empresas que acabam olhando até como oportunidade, aquelas que estão em dificuldades, vendem seus ativos para pagar as dívidas, e aqueles outros que têm caixa, têm interesse em comprar ativos mais baratos. Muito bem, Fábio Allen, sócio de contencioso, mediação e arbitragem do Madrona Advogados. Obrigada mais uma vez pela conversa e volte mais vezes aqui no Money. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Obrigada, Fábio. Uma boa tarde.